como eu disse no início, mais do que nós estarmos aqui a vender o produto, o que importa é as perguntas e, naturalmente, a partir daí, as pessoas tomam mais consciência e noção daquilo que cada um propõe, não propõe, ou das vaguidades, entre aspas, com que se apresenta. Queria saudar também a população farense em geral, pela forma espetacular como tem recebido a proposta e as propostas da cidadania independente, e na perspectiva de perceberem, de facto, que há propostas que são tão alternativas em Faro que são inovadoras em Portugal. Portanto, são inovadoras em Portugal, obviamente são alternativas em Faro. É óbvio. Não há em lado nenhum. Portanto, são inovadoras e têm um caminho, como eu disse há pouco, para trilhar e fazer caminho, independentemente do buraco de ser 104, ou ser 110, ou ser 120. Aliás, nessa matéria, o que a primeira coisa a fazer é fazer um levantamento da dívida. Não é uma auditoria, porque isso custa muito caro, mas, portanto, há formas de fazer isso sem encargos, mas a ter essa noção real. E, por último, aquilo que eu queria dizer é que nós temos uma equipa extraordinária na Câmara. Está aqui a nossa número 2, que é a professora doutora Nélia Norte, da Universidade, o doutor Milheiras, que é o número 3, portanto, é uma equipa fora de série, que se propõe trabalhar, portanto, de forma voluntária, portanto, prescindindo dos encargos que a Câmara suportaria, e, portanto, são pessoas competentes. E aquilo que eu também gostaria de apelar aqui é que, independentemente dos resultados, e como já se viu que os desafios são tremendos, tremendos, não vou gastá-los, muito obrigado, como os desafios são tremendos, eu já tinha feito este desafio no debate do pátio, que todos os candidatos à Câmara, os 6, independentemente dos resultados, ganhem, não ganhem, fiquem na variação ou não fiquem, que os 6 nos mantivéssemos unidos na guerra contra Lisboa. E que, perante grandes desafios, seja a variante, seja as portagens, etc., nós mantivéssemos esta unidade e quem quer que ganhe, portanto, para além dos seus eleitos, que são legítimos, se fizesse acompanhar uma posição de unidade de uma cidade e de um concelho que é a capital e quer reforçar a sua capitalidade. Em torno de grandes desígnios, que aqui estamos, em geral, em alguns casos, de acordo, sempre visto de haver propostas, não haver propostas, mas há aqui grandes ideias que podem e devem ser aproveitadas nesse sentido. É este o apelo que eu faço e agradeço a todos a vossa presença. Obrigado. As freguesias, assembleias de freguesias, juntas de freguesia, são o primeiro patamar constitucional previsto de representação política dos portugueses no Estado. A partir da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Neves foi desenvolvido um processo frutuoso de articulação com o Poder Municipal que reforçava com meios e competências devidamente protocolados o papel das juntas de freguesia junto das populações. Esse caminho deve ser retomado e desenvolvido tanto quanto possível, a bem das populações. Civismo dos eleitos junto das populações, que eu vou associar à questão que aqui foi colocada daqueles que têm a maior ou menor probabilidade de vir a assumir responsabilidades. Efetivamente, a candidatura CDU não é a que tem mais probabilidades de vir a assumir responsabilidades. Mas se porventura o eleitorado se lembrasse de nos surpreender a todos, o que até se calhar era muito interessante para o município e para os munícipes, aquilo que o eleitorado escolhia era um projeto e uma equipa capaz de implementar esse projeto. E vou-vos contar uma história que eu dedico ao nosso moderador, que é um homem da comunicação social. A CDU, a Coligação Democrática Unitária, é indiscutivelmente a terceira força política autárquica neste país. O Sr. Francisco Pinto Balsemão, um dos monumentos do PPD-PSD, manda na SIC Notícias. Eu, há cerca de 8, 10 dias, que acompanho o noticiário das 8 da manhã da SIC Notícias. Pasme-se.
ao ponto a que a nossa democracia já chegou. Se eu não soubesse o que se passa neste país, digo-vos isto claramente e podem-no comprovar. A Coligação Democrática Unitária CDU, o Jerónimo de Sousa, o Partido Comunista Português não existiam. São sistematicamente omitidos no noticiário das 8 da manhã da SIC Notícias. Mas nós estamos em Portugal, nós existimos, nós estrebuchamos, nós somos a terceira força política autárquica. E se houvesse quem nos quisesse dar responsabilidades aqui em Faro, não hesitaríamos em assumi-las. E, no fim, vou-vos só dizer isto, relativamente ao respeito que os cidadãos, os munícipes e que a vida cívica nos merece. Eu respeito a religião, respeito os cultos na nossa cidade, mas se eu fosse eleito, porventura, por uma lembrança surpreendente dos munícipes farenses, declaro-vos já uma coisa: não contem comigo para Papa Procissões. Começámos nesta jornada das autárquicas, analisámos e confrontámos os votos das outras. E então reparámos que havia nas forças presentes, tinha havido uma diferença de 129 votos. Então nós dissemos assim, então, mas 129 votos, mas a gente consegue. Então, se nós podemos ter esses 129 votos, somos capazes de ter força ativa para dizer algumas verdades a quem efetivamente vai gerir. Então, o que é que nós quisemos transmitir? Quisemos transmitir a parte humana, de pessoas para pessoas. Atenção, quem ganhar, lembre-se que há pessoas com fome. Atenção, quem ganhar, tente fazer alguma coisa pelas pessoas da cidade. Há fome, está escondida. Daqui a mais um bocadinho vamos ter mais fome. Então, seus fulanos, arranjem a sopa do pobre. Seus fulanos, lembrem-se dos velhotes, que nós vamos caminhando para lá. Seus fulanos, lembrem-se do que é compaixão, o que é o amor entre os seres humanos. Esqueçam o medo, que o medo é o contrário do amor. Então, tentar sensibilizar os políticos ganhadores para efetivamente se lembrarem das pessoas. O negócio, os dinheiros, o lucro, são situações que não são do bem. Se as pessoas, em vez de competirem, cooperassem entre si, perceberiam que os vendilhões do templo, os banqueiros e quem tem o dinheiro, não são as pessoas de bem, são as forças das sombras. Estamos a entrar noutro campo, mas que é bom que as pessoas percebam isso, que é para perceber o que é que andam aqui a fazer, nesta trajetória chamada vida. Então a nossa alerta é, não temos, ou temos estruturas muito pobres para os velhotes. Não temos, no dia destes apareceu um indivíduo da construção civil, o Agostinho, disse na página, Chobel, o senhor tem 4 euros para me dar, para eu ir comer metade de um frango? Disse, se fosse aqui há uns anos, eu ligava para o Governo Civil, tinha lá uma senhora caridosa que se chamava a Dona Eufrásia, e vai lá que ela resolve o assunto, dá-te comer. Nós não temos neste momento nada disso, pá. Fala-se da Caritas, fala-se disto, fala-se da casa, tal, mas o indivíduo chega ali e que se calhar tem vergonha de dizer que tem fome, tem de ter um espaço para ser abrigado. Tem de ter esse espaço. Compete à Câmara, porque efetivamente é a Câmara. Eu estive a falar com alguém que governou muitos anos aqui esta cidade também, e disse, João, isso não tem nada a ver com a Câmara, pá. A Câmara são as licenças, são as coisas... Não. A Câmara são as pessoas. Então, primeiro estão as pessoas. Primeiro estão as pessoas. E é dessa ótica, não numa ótica ganhadora, gente. Nem. É dizer a quem vai governar que primeiro, e farto, tem 3 minutos, 1 minuto para dizer isso, primeiro as pessoas. Depois as estruturas. Há muita coisa para fazer. Emprego. Perguntei a um candidato um dia destes, Sr. Fulano, quando for eleito,
Qual é a primeira medida para eu ter emprego? Eu, o desempregado de Faro. Não soube responder. Para as startups, a não sei o quê, para papá. Não há ninguém que tenha medidas para dizer emprego, trabalho. Muito obrigado, senhor. Que a participação dos munícipes, dos cidadãos, seja muito mais forte do que aquela que tem sido até aqui. Quer nas questões que dizem diretamente respeito aqui com a autarquia, quer nas que dizem respeito com o governo que nos governa a nível, ou desgoverna a nível central, porque umas e outras estão completamente ligadas. E se há coisas que é possível fazer com os poucos recursos e com poucos recursos, há outras que é indispensável que sejam resultado das políticas centrais. E, portanto, do nosso ponto de vista, a participação dos municípios é fundamental e tem que ser muito maior. Nós, enfim, estou-me recordando de várias manifestações de milhares de farenses e residentes aqui que já foram realizadas, num descontentamento tremendo que aqui também se manifestou em Faro contra tudo o que tem estado a cair sobre a nossa cabeça nestes últimos anos. Não é suficiente. Não é suficiente a luta contra as portagens. Persistentemente tem vindo a ter ações, mas é pouco alargada. Toda a gente sofre com isso, mas poucos manifestam a sua revolta ativa, o seu protesto ativo. Bastava que as pessoas, os empresários que necessariamente precisam de se deslocar por todo o Algarve, saíssem à rua com os seus meios de transporte, os seus caminhões, etc. E muito diferente estaria a situação das portagens. E quem diz isso, diz, por exemplo, a participação que houve recente em relação ao plano de pormenor das pontes de Machilo e de Má Vontade, em que os cidadãos se manifestaram no sentido e a Câmara, a Assembleia Municipal, acabou aprovando no sentido quase contrário. E o mesmo se diz em relação agora a outras coisas que estão para vir e que é preciso haver muito mais participação cidadã, porque é a única maneira de pôr travão nestas coisas. Por exemplo, o CTT, Santa Bárbara, teve o seu posto desativado, a Pontinha teve o seu posto desativado e o caminho da privatização de uma empresa que dá lucro está aí. É preciso lutar contra isso. É preciso lutar contra a privatização da água. É este o caminho que nós, Bloco de Esquerda, apontamos. Nós temos o compromisso de fazer essa luta convosco, mas temos que essa luta ser muito mais forte da participação dos municípios farenses e dos cidadãos em geral. Muito obrigado. Quero apenas repetir um pouco a mensagem. Cada um de nós, enfim, estão aqui pessoas que naturalmente são candidatos por uma lista, ou se são membros de um partido, ou se estão numa equipa, pois já definiram o seu voto e, portanto, não se tratará agora aqui. O António Mendonça disse muito bem que não ia passar, se fosse eleito, não contassem com ele para as posições. Eu devo dizer, aliás, é assim, eu já acho mal que andem com o andor, quer dizer, é assim, porque eu acho que o autarca deve manter um quadro de imparcialidade e isenção em relação a todos os credos. Mas aqui já entramos no ritmo em que o autarca leva o andor, que é para mostrar que é mais fé junto dos concidadãos. Mas pronto, o Pálio também, pronto. Portanto, já estamos aqui no exagero nessa parte. Mas, portanto, naturalmente, cada um tem as suas convicções, está numa lista, tem compromissos. Agora, eu só quero ver aqui, de um lado, independentemente da vontade e da disponibilidade de todos, eu espero que seja possível cooperar com todos. Acho muito interessante, enquanto cidadão, o desafio que lançou o Dr. Vitorino, que é manter, em relação a algumas questões-chave, uma troca, uma posição em relação aos diferentes candidatos. Acho isso um desafio muito interessante e espero
caso os eleitores votem na candidatura do Partido Socialista, que o meu amigo Paulo Neves seja capaz de manter essa ponte com os demais candidatos. Ou vice-versa. Está bem, mas claro, que seja capaz. Agora, vamos lá ser pragmáticos. Quer dizer, é assim, porque há aqui um pouco, não sei o quê, uns e outros. Bem, vamos lá ver se entendemos. Isso é clarinho. Não, é que é assim, de um lado há uma coligação do PSD, do CDS, do PPM, do movimento do não sei o quê, do Montenegro. Do outro lado, há um ministro do Partido Socialista encabeçado por Paulo Neves. Bom, e há aqui um ponto que é claro. É assim, não estamos aqui a discutir bandeira nacional, mas conhecendo cada um dos dois, está aqui pessoas que conhecem cada um dos dois, parece-me evidente que o nosso candidato tem mais capacidade reivindicativa, tem mais rede, tem mais capacidade de concretização e de fazer as coisas. E, portanto, é natural que eu defenda o nosso candidato. Um minuto. Mas tem mais sensibilidade social, como tendo mostrado na vida. E, portanto, sobretudo, às pessoas que deste debate possam interessar em termos de opção, o meu apelo é que, independentemente das convicções dos tais 129 votos de chamada de atenção, no momento lá do voto, ponderem bem que não é a mesma coisa ganhar o A ou ganhar o B. E mesmo para todos aquilo que aqui foi dito ao longo desta noite, certamente é melhor ganhar o Paulo Neves. Muito obrigado.